Harion, pessoal, boas-vindas ao episódio 19 do Yoga para Você podcast. Hoje nós estamos aqui com mais um convite, com mais um convidado muito especial para nós, Oberon. O Oberon é professor de yoga, vegano, ativista, facilitador de Prana Prashakti, que é um retiro de 21 dias, e plantador de árvores. E ele é também autor de 3 livros muito bacanas, Viajando na Luz, No Fluir da Felicidade e Vegan Yoga. Esse último, Vegan Yoga, inclusive, acabou de ser lançado na Amazon, então dá para você correr e comprar por lá. E também é diretor, produtor, e como ele mesmo disse, ele é quase que um faz-tudo de uma vitória, eu diria assim, da cultura brasileira, dos nossos produtores aqui brasileiros, que é um documentário chamado Muco, que eu estou doida para assistir. Quero saber mais sobre esse projeto lindo, maravilhoso, e é por isso que eu convidei o Oberon para conversar com a gente aqui hoje. Oberon, muito, muito, muito obrigada pela presença, pela disponibilidade. Fiquei imaginando aí no meio da correria, né, do lançamento, de tudo isso aí com o Muco, você estar presente aqui é uma bênção para nós, um presente enorme. Obrigada, viu? E boas-vindas. Oba, uma honra para mim estar aqui, para Shakti, para Kashi, perdão, já entrei no nosso retiro, para Shakti, para Kashi. Eu sou muito grato pelas oportunidades que se criam, então, assim, quando vocês fizeram um convite para esse contexto em especial, não tem nem como recusar e nem como conter a alegria que dá de fazer parte da construção de um projeto tão bonito. Obrigada, obrigada. A gente também fica muito feliz. Como você sabe, a gente acompanha o seu trabalho há muito tempo, e eu quero até começar esse bate-papo te contando que você foi assim um dos grandes catalisadores aí da minha jornada. Eu já contei isso aqui no Yoga para você, para alguns alunos, eu não lembro mais em que situação foi que eu contei isso, mas você teve um papel assim super importante na minha jornada e foi, eu não lembro exatamente o ano, mas foi quando você veio até BH para lançar o livro Vegan Yoga lá no Jai Vida. E foi muito legal a palestra, porque esse tema veganismo, eu acho que hoje ele é até muito mais acolhido, você concorda comigo? Do que ele era Demais. em alguns Sim. anos atrás, e nem tanto tempo assim atrás, né? Eu imagino que você tenha vindo para esse lançamento em 2014, 2015, por aí. Sim. Mas era muito menos aceito. Então, eu lembro da construção que você foi fazendo da palestra, maravilhosa, como, assim, igual a gente diria aqui, né? Comendo pelas beiradas, bem devagarinho, até chegar no cerne da questão, e aí você arrasou, fez pontuações maravilhosas, muito fortes, muito contundentes, mas sem assustar ninguém, porque você foi construindo isso de forma muito linda. E aí eu lembro que o momento que para mim foi um soco no estômago na hora e uma mudança muito grande depois, foi que você falou algo do tipo assim, né? Não lembro com as palavras que você usou, mas foi algo assim que você falou, você, professor de yoga, e estava cheio de professor de yoga na palestra, você, professor de yoga, que acha que porque você não come carne, você já está fazendo muito, não está. E aquilo para mim foi... Fiquei sem ar na hora, porque você está cobertíssimo de razão, e assim, eu nunca me achei diferente ou especial ou melhor que ninguém por não comer carne. Eu realmente acho que as pessoas que não comem carne não são melhores que ninguém, tem pessoas boas no mundo, de todas as tribos, né? Digamos assim. Mas uma parte de mim sentia um certo conforto em ser vegetariano, do tipo, ok, eu não como carne, então eu já estou fazendo mais que a minha parte, porque a maioria das pessoas come, então eu estou bem. Tipo, sabe, estou indo bem na minha prática espiritual. E aí essa frase foi tão impactante para mim, e eu fui
pensando nos pormenores disso, que na verdade nem se restringe a uma questão do especicismo, né? Da exploração da espécie animal, enfim, tem tantos desdobramentos essa frase, tem tantas coisas que nós, como professores de yoga, praticantes de yoga, ou simplesmente como pessoas que buscam desenvolvimento espiritual, tem tanta coisa que a gente pode e deve fazer nesse mundo, né, para servir melhor no mundo, para vislumbrar um mundo melhor do que a gente tem hoje. Então, foi um grande despertar. Eu falo que foi um pequeno samadhi, e eu sou muito grata a você por ter feito essa construção tão carinhosa do jeito que você fez no dia, para chegar nesse ponto tão importante, e eu tenho certeza que causou impacto em outras pessoas também. Então, muito obrigada. Adoro reconhecer isso, assim, a sua importância. Muito agradecido, eu me sinto lisonjeado mesmo. De fato, assim, poucos anos atrás, o tema veganismo, ele causava grande desconforto nas pessoas e não só isso, grande reatividade nas pessoas. E como eu circulo no meio do yoga, eu presenciei cenas muito tristes para pessoas que estão buscando, né, o autoconhecimento, a autorrealização. Eu fui vítima de violência verbal em algumas situações, simplesmente por estar levando a informação. Então, eu sabia e sei do cuidado, né, que é preciso ter para abordar algo que mexe tanto no fígado das pessoas, né, algo tão visceral, tão dentro da gente mesmo, né? E essa parte que você relatava com relação à sua experiência e tal, eu me vejo muito nela, porque eu cresci lacto-vegetariano por conta dos meus pais serem já praticantes de yoga, e eu me achava super quitado nessa parte, né, com os animais. Inclusive, meu ativismo vem antes de ser vegano. Eu comecei em 2003, dando aula dando palestra em escolas sobre o direito dos animais. E eu não fazia a conexão de que tirar o leite existia morte, existia, né, esse tipo de maus tratos que hoje é amplamente divulgado. Eu também não sabia disso, e foi um abrir de olhos, assim, muito interessante. E eu quero que você saiba isso, assim, com toda clareza. Você faz com amorosidade e com maestria. E tanto que no dia que você deu essa palestra aqui no JAI, não houve reatividade, você lembra? Foi suave, não teve uma... Então, acho que o aprendizado ficou, né? Então, isso é bom demais. Muito Sim. obrigada. Bom, mas vamos falar... Desculpa, eu preciso só te fazer um adendo minúsculo, que vez ou outra eu deixo de te ouvir por alguma razão. É mesmo? E eu desconfio que seja a minha conexão. Eu estou na roça e isso é passível de acontecer, tá? Então eu já peço desculpa por qualquer pedido de que você repita, alguma coisa assim, tá bom? Sem problema, tudo certo, tudo certo. Que delícia estar na roça. É mesmo, é um privilégio. É um privilégio. Bom, mas, Oberon, vamos conversar então um pouco desse projeto maravilhoso, que deve... Eu estou doida, estou super ansiosa para assistir, espero que esteja chegando para a gente em breve. Como é que está isso do lançamento aqui no Brasil? Tá bom. Bom, o MUCO começou lá em 2016 com uma ideia nada pretensiosa mesmo. E durante a construção, ao longo desses 5 anos, que agora já vai fazer 6, também não tinha qualquer pretensão. Eu tinha em mente uma mensagem para passar para as pessoas, especialmente para a comunidade do yoga, e a maneira
talvez mais ampla, mais fácil é o audiovisual, né? Para que ela chegue mais longe. Então, me empenhei nisso e a gente até conversava que se for para fazer uma peregrinação em escolas de yoga e passar em projetor, estava valendo, né? Sim. Então, não tinha nenhuma pretensão de cinema, festival, nada disso, mesmo, de Aham. verdade. E aí, dia 26 de agosto passado, o documentário ficou pronto, né? Ele saiu dos últimos... você me ouviu? Ouvi. Tá. Ele saiu dos últimos laboratórios, estúdios de tratamento, e Aham. aí a gente fez uma reunião, e aí, o que a gente vai fazer? Aí eu falei, bom, eu vou tentar o Netflix, a Netflix. Foi uma coisa bem audaciosa, assim. E totalmente ignorante, sem saber qual o caminho das pedras, sem saber nada. Eu fui lá, busquei um e-mail, escrevi e a resposta foi facilmente um não, porque precisa de uma distribuidora, precisa, né, de um monte de coisas para não, eles não saem Aham. garimpando projetos assim. E aí, com esse não, eu não sei porquê, mas meu ego se identificou com a coisa de que Uhum. realmente eu fui muito precipitado e a obra é amadora, não é para o nível Netflix. Ah. Então, eu me coloquei, aquele não me colocou no meu lugar, assim, e a gente reformulou a estratégia. Então, a ideia Uhum. foi se inscrever nos festivais internacionais, em vários, pelo Uhum. mundo, e se algum festival selecionar Uhum. a gente vai ter no cartaz um lourozinho de selecionado. E tá ótimo. Então, quando vier para o Brasil, as pessoas vão saber que em algum festival do exterior o documentário foi selecionado. Ou seja, é alguma credibilidade para o documentário. E E agora aí, tem quantos como louros? em abril ele faz 6 anos e tem um festival bem importante aqui no Brasil chamado É Tudo Verdade, Ah. que é em abril, a gente pensou, vamos estrear o documentário no Brasil, no É Tudo Verdade. Uhum. E aí o que aconteceu de surpreendente, e eu digo que é surpreendente mesmo, que no dia 2 a gente recebeu a primeira seleção. Aí eu fiquei muito feliz, porque todo o plano já tinha dado certo. A gente já Sei. tinha um lourinho de selecionado. Aí no dia 3 foram mais 2 seleções. No dia 4 eu acho que foi mais uma seleção. E no dia 5 a gente recebeu um prêmio. Aí eu não acreditei. Como assim? Um prêmio? Não estava no script isso. E agora, hoje é Hoje, dia 10 de dia fevereiro. 10 de fevereiro. Nós temos 9 prêmios. Nossa. Ele tem pelo menos 4 prêmios de melhor documentário do festival. Ele tem prêmio de melhor câmera, tem outros prêmios assim que são muito importantes, mas que se tornaram coadjuvantes perto de um prêmio de melhor documentário do festival. Uhum. Então estamos nessa condição assim de começar a acreditar um pouquinho mais no nosso menino Aham. e com uma certa talvez ansiedade para a recepção da comunidade do yoga, mas também o público em geral aqui no Brasil. Vamos ver como é que vai Uhum. acontecer. Nós Uhum. não fomos ainda selecionados para o É Tudo Verdade, então existe também essa expectativa de será que a gente vai Uhum. passar por esse crivo para nossa entrada triunfal aqui.
Eu espero que sim, estou aqui na torcida. Eu fiquei pensando esses dias, assim, porque eu lembro quando você começou a fazer captação para o projeto, que deve ter sido, então, lá em 2016, né? Então, eu Sim. lembro dessa etapa. E aí, mais recentemente, eu entrei para um dos grupos de divulgação. Então, eu fui vendo as coisas acontecerem, desenrolarem aos poucos, fui ficando cada vez mais orgulhosa, assim, de vocês, desse projeto e da comunidade, assim, também como a comunidade do yoga e da espiritualidade em geral também estão se desenvolvendo aqui no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa legal, né? Essas coisas já são feitas lá fora há tanto tempo e de repente isso sair daqui é algo que eu acho muito legal, assim. E esses dias também me peguei pensando que vocês já são mega vitoriosos simplesmente por terem conseguido fazer algo tão grandioso assim, sem pretensão, né? Mas algo tão grandioso nesse momento bizarro que a gente está vivendo no Brasil, né? Onde a cultura não tem menor valor, os produtores culturais não são valorizados. Então, eu acho que só disso, só por vocês terem vencido isso tudo, já é extremamente vitorioso. Chegue no Netflix ou não, já é um grande sucesso, né? Porque vocês venceram barreiras. Eu não consigo nem imaginar tudo que vocês devem ter tido que passar para conseguir fazer o projeto acontecer, né? Então, vocês estão mega de parabéns, bacana demais, muito legal. Sabe que o produtor, o dono da produtora, porque no final a gente virou produtor, os quatro virou produtores. Aham, Mas o Orlando, né, que é dono da produtora e que foi o entusiasta, assim, que falou, bom, eu sou um profissional na área e compro a ideia de vocês e vamos fazer isso juntos. Ele aham, tinha recém se tornado vegano a partir de uma palestra também. A companheira dele que levou ele para a palestra, que tinha se tornado vegana, em uma aula que eu dei num curso de formação. aham, Então, a gente estava muito próximos de ideais que nos tornavam muito com uma sinergia, né, bonita, uhum, assim, da gente estar vendo o mundo, os problemas do mundo e buscando soluções no mesmo patamar, talvez. E uhum, aí era governo Temer. uhum, E ele falou: "Nossa, a cultura vai ser, assim, massacrada, a gente vai ter, tomara que daqui, né, quando a gente for lançar, já seja outro governo", e isso a gente pensando em produzir em um ano, sabe? Aquela ideia sem noção, assim. E aí ele já com o pé atrás, assim, do Temer, né, do que estava no aham. cenário que o Brasil estava vivendo. Eh, e aí acabou de aparecer uma propaganda do Banco do Brasil falando para eu investir no agronegócio. Olha só, que Que absurdo. beleza, né? E aí que a gente entra nessa história. E na campanha do Bolsonaro, ele falava que, em algum momento, ele falou que ia acabar com os ativistas. É. Bom, a cultura todo mundo já sabia, todo mundo, nossa, agora o bicho vai pegar. Mas ele tocou diretamente em mim, sabe? Eu sou ativista, eu levanto a bandeira de que eu levanto bandeiras, né? Uhum, E me exponho muitas vezes a situações que eu sei o risco que eu estou levando. uhum, Minha função não é agradar ninguém, né? Então, sim. eu estou muito acostumado com crítica, com reações, e tá tudo bem, porque eu não estou fazendo para o meu ego, estou fazendo porque existem vidas, né, em jogo e tal. E aí, Sim. então, eu senti assim, nossa, perseguição nesse nível, né? Mas esse cara não vai ganhar, não tem chance de alguém tão retrógrado ganhar uma eleição. O outro é um professor, foi premiado como o melhor prefeito internacionalmente, tal.
Uhum. É claro que o brasileiro vai escolher, mas tinha coisa, né, do PT muito tempo, então desgastou e Sim. tal. Bom, aí quando entra o Bolsonaro, o Orlando falou, é melhor a gente não contar muito com leis de incentivo, mesmo porque a Lei Rouanet estava no top list das coisas perseguidas É. pelo Bolsonaro, né? Uhum. E aí, então, dentro disso, a gente pensou, a gente tem condições de fazer um documentário de forma independente, Uhum. com as pessoas que a gente conhece, né? E as pessoas que conhecem outras pessoas, e a gente conhece empresas que são afinadas com a nossa proposta de vida. Então, Uhum. talvez isso ajude. Só que junto com essa história vem uma certa recessão, né, das pessoas ficarem um pouco retraídas, né, com medo, a economia balançando já no começo, não foi a partir da pandemia que a economia Uhum. balançou, né? Já começou a diminuir investimento no Brasil e tudo mais. Então, a gente sentiu que tinha um retraimento, retração, sei lá. E aí, a nossa saída para o começo das viagens, que foi em novembro de 2016, a gente esperava já sair com um dinheiro. Só que o Uhum. dinheiro que a gente saiu foi muito abaixo do que a gente esperava. E Aham. aí, toda a construção do documentário Muco daria um outro documentário que talvez viesse a ter muito mais prêmios do que o próprio Muco, porque foi aventura do começo ao fim, com muita Imagina. emoção mesmo. É isso é que essa era uma das coisas que eu ia te perguntar. Eu fiquei imaginando assim, porque recentemente em 2019, 19, Sofia nasceu em 2018, 2000 e não, foi 2020, na verdade. Eu e o Mitra fizemos uma viagem de peregrinação pela Índia com a Sofia pequenininha e foi pura aventura. E foram 20 dias, então eu fiquei pensando, gente, imagina o tanto de aventuras que devem ter acontecido. E deve ter muita história bacana de backstage para contar, né? Coisa que está ali atrás das câmeras. Se Sim, você puder compartilhar alguma dessas coisas, vou achar o máximo. tá bom. Bom, um dos lugares que a gente decidiu que era importante registrar e tal, é um grande centro de distribuição que a Índia tem no estado de Gujarat. Hum. A gente já tinha entrevistado a ministra da Mulher e da Criança, a gente já tinha entrevistado uma ativista importante também em Nova Delhi. E aí a gente viu que tinha essa importância de ter esse registro, né, desse grande centro Uhum. de distribuição é, da área alimentícia e tal. Aí a gente chegou lá e como a nossa toada era muito investigativa mesmo, com Uhum. um certo grau de buscar alguma incoerência, isso porque o muco é contradição na tradição. Então a gente buscava, né, as falhas no sistema. Aham. E aí então a gente foi entrevistar, a gente foi recebido pelo eu não sei o nome em inglês nem em português da pessoa que é porta-voz da empresa, assim, né? É. E era esse cara, ele respondeu todas as perguntas e tal, eu dei um jeito de não forçar a barra, mas eu coloquei na parede em vários momentos, eu achava importante Uhum. tirar algumas questões que seriam pertinentes para o documentário, isso. Uhum. E aí que ele falou, ele sentiu todo incômodo e tal, e aí ele falou, mas vocês não querem filmar a a captação, né, o lugar, as pequenas cooperativas e tal. Aí eu, na maior ingenuidade, ou pelo menos inocência, ou sei lá, eu não tinha
a malícia que a Cel e o Orlando tiveram, Ah, que é muito mais precavido o olhar deles, né, aham. do Orlando e da Cel. E aí eu falei: "Sim, claro, poxa, seria maravilhoso". Aí ele: "Então, estejam aqui às 4 da manhã, que vai ter um Jeep esperando vocês com um motorista, e aí, vocês podem chegar logo que abre as estruturas lá para medir e tal". E aí eu falei: "Ótimo, a gente vai estar aqui, a gente quer registrar isso". A gente foi pro hotel e a Cel e o Orlando falaram: "Meu, emboscada". Eles já sacaram o que eles falaram para gente. Eles vão querer o nosso material, eles vão e pode ser perigoso o que vai acontecer com a gente e tal. E Índia é maravilhosa, eu não quero criar nenhuma questão negativa, mas se o Brasil é meio terra sem lei, A a Índia, Índia, então? meu Deus do céu, né. É, nem se fala. Então então, eu fiz um papel ali de tentar convencer que a gente ia para forca juntos, mas a gente ia. E eles: "Ai, não, Oberon, será que é necessário? A gente já tem ele falando, já tá bom, a gente não precisa de imagem de cobertura, a gente compra imagem, a gente faz outra coisa". Eu: "Não, vamos embora, bora lá". 4 da manhã a gente chega, aí tem 3 pessoas no Jeep, já, 3 indianos, mais ali o motorista. Nenhum deles a gente tinha visto no dia anterior, então não tinha qualquer referência de: "Oi, tudo bem e tal". Aí entramos, o Orlando, por precaução, ele já tinha feito backup de todo o material e deixado no hotel, a gente estava com os memory cards tudo novinho, né, Aham, sem nenhum registro anterior. entendi. Aí a gente começa a viagem e a gente não sabia exatamente se era uma viagem, mas começa a ficar longo o trajeto e tudo escuro, né, às 4 da manhã, tudo à noite. E aí a gente entra numa estrada de terra Nossa, eu já super ia desesperar. e eu ainda achando muito viagem do Orlando e da Cel, assim. Pra mim, poxa, quantas vezes eu tive que pegar o trem às 3 da manhã e pegava o tuk-tuk, né, e ia até a estação quase vazia. Eu não Estava estava tudo sentindo normal. aquilo. O Orlando estava mandando a localização dele o tempo todo para o pessoal aqui no Brasil. Estavam tipo o último contato, né, da gente antes de desaparecer. E a E Selma aí já devia foi estar chorando, não? ela estava super tensa, é. E aí, no final das contas, era verdade deles. A gente chegou na cooperativa, a gente fez imagens super importantes, foi muito legal, mas passamos por essa tensão. As Hum. vias de fato, assim, de violência que a gente viveu, aconteceu em Delhi, quando a gente se juntou a um grupo, ligado a Maneka Gandhi, Uhum. onde eles estavam fazendo apreensões de, eu vou colocar aqui entre aspas, tráfico de mercadoria entre aspas também, não permitida, né. Então Uhum. a gente, filmou a ação deles e sobrou para mim, né. Eu fui agredido, eu tomei Nossa. tomei socos e fui parar no chão, e aí separaram e tudo mais, mas Uhum. e isso foi registrado, e aí depois a gente conversou de várias coisas que a gente viu muito violentas, muito feias, e a gente tomou como critério, já que a gente ia trabalhar a rinça, a gente não queria ser, apelão, sabe. Uhum. Então a Sei. gente não ia usar de sensacionalismo, a gente não ia, investir em imagens de violência para combater a violência. Então, várias dessas coisas a gente tirou. Claro que a gente deixou algumas imagens que
dá a entender, né? Sugerem, né? Uhum, Que as pessoas vão entender claramente a violência que está acontecendo, mas foi uhum. um critério nosso não trazer sensacionalismo com imagens violentas, então essas coisas não aparecem. Entendi. Nossa, gente, deve ter sido muita Foi. coisa. Eu espero que vocês façam um outro com essas coisas atrás da câmera. Eu vou ficar aqui na torcida. Mas vem cá, o subtítulo, né? Digamos, nem sei se pode chamar de subtítulo, mas essa parte do contradições dentro da tradição. O que te levou a isso? Porque eu falei isso recentemente, até no outro podcast que eu fiz, eu tenho despertado para várias dessas contradições dentro, e aí eu estou falando especificamente dentro do mundo do yoga, mas eu sei que é muito mais que isso, né? Da espiritualidade em geral, digamos assim. Mas eu comecei no yoga muito, 18, quase 18 anos atrás, agora, e de certa forma muito menina, muito inocente, com um olhar para o yoga que eu acho que é um olhar digno, é bacana, né? Que é uma ferramenta de salvação. O yoga salvou minha vida, eu tenho certeza disso, mudou minha vida e eu sou muito grata. Mas hoje não, assim, de uns tempos para cá, eu vejo contradições, eu estou despertando para coisas que me incomodam e que me tiraram do lugar de isenção, digamos assim. Sabe? Elas me cutucaram tanto a ponto de eu falar, não, eu não quero mais ser a isentona, eu quero falar sobre isso. Isso não está legal aqui nesse mundo. E isso começa para mim de forma muito forte quando eu entendi que eu vivi um assédio sexual dentro de uma aula de yoga. Fui perseguida por um professor de yoga durante uns 6 meses. Um professor que para mim era um mestre, assim, ou um grande professor, uma pessoa em quem eu confiava muito, e eu levei muito tempo para essa ficha cair, para entender, e a partir do momento que eu entendi o que aconteceu, essas contradições foram ficando mais claras, e foi ficando cada vez mais difícil para mim ficar calada. Eu ainda não acho que eu tenha todas as, assim, toda a energia e todas as informações que eu preciso ou que eu gostaria de ter para me ver no mundo como ativista, mas eu também não quero o lugar isentão, sabe? Essa coisa da neutralidade que se propõe no yoga muitas vezes é uma neutralidade mental, de equanimidade mental. Não quer dizer que a gente não deva se posicionar frente a coisas absurdas, né? Então, eu tenho percebido isso cada vez com mais clareza. As coisas têm me incomodado, mas ao mesmo tempo eu estou entendendo que faz parte de todo um processo e que é legal, é importante a gente falar sobre isso, né? Então, eu queria entender assim, o que te levou a essa busca das contradições dentro da tradição, o que acendeu essa chama e o que você encontrou de mais. Eu acho que isso a gente tem que assistir um pouco, né? Mas assim, conta pra gente alguma coisa que tenha te incomodado, alguma coisa muito fora da curva que você tenha encontrado e que tenha falado assim, tenha te feito sentir assim, valeu a pena fazer um documentário sobre isso. Tá. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar você como ativista, porque sim, as suas falas são impactantes e eu fiquei assim com uma alegria enorme de perceber que está sendo falado. Mesmo é muito bom quando a gente encontra pessoas que a gente tem afinidade e a gente percebe que realmente estão caminhando juntos, sabe? Não é Sim. simplesmente eu tenho afinidade naquele aspecto. Poxa, eles falam tão lindo de yoga e tal, e eu gosto de yoga, então beleza, eu tenho afinidade naquele aspecto, mas
talvez eu não esteja caminhando junto. E, de repente, eu vejo que tem aquilo ali, mas também tem uma postura na vida que eu Uhum. acho muito importante. A isenção, a neutralidade, eu sei que já é clichê, já está super batido, mas é a voz do opressor. Sim, O opressor, ele consegue espaço, ele consegue volume, ele consegue poder com os nossos silêncios, né? sim, Então, é claro que a gente tem que reconhecer que a comunidade do yoga, ela está ainda em um lugar na sociedade que é um lugar de privilégio sim. e que, por vezes, as pessoas que ali frequentam não têm a tal consciência de classe que permitiria ela reconhecer o que outras realidades sofrem, né? Então, fica bonito, fica tranquilo para uma pessoa que está ali fazendo seus mantras, que está, né, entendendo Vasudev Kutumbakam, né, o universo todo é uma família, somos todos Sim. um, e aí fica, né, essa atmosfera cor-de-rosa que parece que não é do nosso mundo, essas coisas, né? Ou que o mundo que eu frequento no yoga não faz parte desse mundo política, fome, pobreza, assassinatos, como se É. fossem duas coisas diferentes. Preconceitos. Preconceitos, abusos, né? É. E aí, talvez, só quando a pessoa vive alguma coisa parecida, ela entre num lugar do isso não é compatível com o yoga. Mas talvez ela nem tenha condições ainda de perceber que aquilo não é compatível com o yoga, porque o olhar para aquele que é estruturado em meio a poesias, porque quando a gente fala do guru, o nosso imaginário traz o santo, primeira coisa, o É. impecável, o imaculável. O puro, Então, né? o guru é. E aí, quando o nosso professor está ali falando um monte de coisas que a gente não sabe, e ele está falando dessas coisas transcendentais e metafísicas, a gente às vezes coloca ele nesse lugar. E aí há uma confiança extrema, porque eu não conheço e ele está me conduzindo. É. Então, quando sofro o abuso, e é óbvio que esse lugar de fala é o seu, Uhum. mas quando eu sofro o abuso, me custa desassociar aquele santo da experiência mundana, da experiência comum que eu sofri, né, que eu vivi. Sim. E, e muitas pessoas relatam que eram só frequentadores de aula, não pretendiam seguir a vida com isso. E aí, no momento que sofrem isso, elas simplesmente dão as costas a tudo que é do autoconhecimento, tudo que é do autoaprimoramento. Então, é muito triste, né, isso Muito. acontecer. A É. pessoa realmente destrói uma vida utilizando sua posição ali. E aí É. você me pergunta o que do documentário me se sobressai assim, né, com relação a Uhum. essas contradições, incoerências e tudo mais. Uhum. O documentário começa falando de uma questão, eu vou fazer spoiler sem fazer spoiler, tá? Tá. De uma questão que é essencial e fundamental à humanidade, a todo ser vivo, a, aos ciclos da Mãe Terra, que é a preservação da natureza. Uhum. Com isso, se existe essa questão que é universal, independente de você ser do yoga ou não, você pode ser um grande empresário, você pode ser um catador de lixo, você pode ser, né, talvez o catador de lixo esteja ainda mais alinhado do que o grande empresário na questão de cuidar do planeta. É interesse de absolutamente todas as pessoas cuidar do planeta. E Uhum. aí eu trago essa eh,
eu trago porque eu escrevi, né, o roteiro, então eu Aham. tô me usando desse personagem aqui, talvez fique parecendo um tanto quanto egóico. Eu vou me policiar para não trazer dessa forma. Mas o roteiro, ele conduz a gente começando por esse princípio tão elementar que é cuidar do planeta. E como há dentro do yoga essa, vou colocar aqui algo que também é bastante explorado, que é a positividade tóxica, né? A positividade tóxica, ela tem como princípio você ignorar a mazela, você ignorar aquilo que é feio e você focar só no que é bonito, só no positivo. Então, Uhum. assim, basicamente, ela faz você ignorar a sua sombra ou esquecer sua sombra ou a sombra da sociedade e faz você só olhar para a sua luz ou a luz que existe nos não sei onde da sociedade. E aí, isso faz com que as pessoas não tomem a responsabilidade pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, e faz com que haja uma estagnação do processo de desenvolvimento do ser, porque, de alguma forma, eu estou tão focado no bom, e é fácil, a gente consegue discriminar as coisas, né, como boas e ruins, e eu me foco tanto no bom, que talvez eu até me convença de que eu não precise ir tão adiante, porque o bom já está ali, já cheguei naquele lugar. E aí, Uhum. então, essa parte que poderia ser muito mais explorada dentro das salas de aula, dentro das Uhum. escolas, né, da responsabilidade que uma pessoa que está no processo de autoconhecimento tem de, pelo menos, cuidar da sua casa, cuidar do seu planeta, né? Como pode um setor que tornou-se um nicho de mercado, né? Uma ciência que era a ciência para a realização, né? Para nossa ascensão, Uhum. para o despertar, né, da consciência, se tornar um nicho de mercado e só nos Estados Unidos movimentar bilhões de dólares. Não é uma fatiazinha pequenininha, não. Movimenta as grandes marcas que, inclusive, exploram trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, Uhum. tem seus tapetinhos no mercado, tapetinhos de yoga. Uma pessoa que tem o biotipo, o estereótipo aceito e padronizado pela sociedade, uma modelo que Uhum. segue esse padrão e que carrega uma marca, hoje a marca ela faz essa pessoa, a gente pode constatar isso no Instagram, por exemplo. Pessoas que às vezes nem tem tanto conteúdo, não estudaram yoga, né, não, não tiveram experiências de retiro, de aprofundamento e tudo mais, mas são muito boas em asanas. E eu sei que nas formações sempre trazem esse cuidado, né? Gente, yoga não Uhum. é só asana. Mas você É. vai ver uma pessoa dessa, ela tem centenas, às vezes centenas de milhares de seguidores pela estética da coisa. E claro Uhum. que tem patrocínios e tem essas coisas todas. Mas assim, o compromisso com yamas e niyamas às vezes falta, né? E que é o importante para estar passando para esse monte de gente. É. E aí um canal como o de vocês, que deveria ter essas centenas de milhões de pessoas seguindo e escutando para aprender o que é yoga e eventualmente estar ali fazendo eventualmente não, diariamente fazendo sua prática de yoga, mas com a consciência de todo o resto, às Uhum. vezes não tem esse
foco, né? Esse alcance, né? Esse alcance. Então, eu na verdade, fugi um pouquinho da contradição, eu trouxe uma outra contradição, Uhum. mas que eu começo o documentário falando disso, né? Da responsabilidade, porque o yoga propõe preservação do meio ambiente, né? Quando a gente vê lá no Stotra, Loka Samasta Sukhinah Bhavantu, a gente está pedindo, né, que todos os seres sejam felizes, todos os seres em todos os mundos sejam felizes. E aí, Sim. quando se destrói uma floresta, a gente sabe que é o habitat de um monte de seres. E a gente está fazendo a infelicidade de centenas de milhares de sei lá quantos seres, né, se esvair, a felicidade acaba ali, né? E, inclusive, tem consequências para a nossa sociedade, para as pessoas que vão sofrer com a falta de chuva por conta da falta de floresta, sofrer com a falta de alimento por conta da falta de chuva. Então, é isso. Temos contradições bastante profundas e que é triste ver as pessoas enxergando mais como um mercado do que realmente uma sala de aula para seres humanos melhores, né? Uhum. Eu bato muito nessa tecla, sabe? Nos cursos de formação que eu dou e até aqui no Yoga para Você, nos aulões, nas lives que a gente faz, nas aulas que a gente conduz, seja nos diferentes acessos e meios que a gente faz aqui no online, mas isso é algo que é muito importante para mim, assim, que ficou muito claro e que eu tento deixar claro para os alunos. O yoga começa com yamas e niyamas. Não é à toa que esses princípios e condutas são lá os 2 primeiros dos 8 passos do yoga, né? E, infelizmente, a maior parte das pessoas foca no 3º passo, que são os asanas. E isso é uma pena, primeiro, porque desvirtua o yoga como uma prática integral e holística, pensando no holística, né? Do whole, do todo, do completo. Então, primeiro, porque isso é desvirtuado, e segundo, porque se perde a grande beleza do yoga, porque, para mim, a chave que promove grandes transformações em nós, enquanto seres humanos, está ali nos yamas e niyamas. Essa roda começa a girar ali, mas muita gente nem sabe que existe yamas e niyamas, muita gente nem sabe que existem princípios éticos no yoga, né? E a gente segue vendo praticantes de yoga, professores de yoga nada éticos, de diversas maneiras, ferindo a ética ou ferindo às vezes eu penso que não é nem uma questão de ética, é uma questão de humanidade, né? Abusar. Exato. Isso é desumano, né? Então, assim, é uma pena mesmo que as coisas estejam tão misturadas aí no mercantilismo em torno do yoga, e eu acho que é importantíssimo que a gente assumir esse papel também de difundir um yoga mais humano, um yoga mais verdadeiro, no sentido assim do que se quer alcançar com o yoga. E eu falo sempre assim que não é com o intuito de sermos seres humanos perfeitos, porque enquanto seres humanos seremos sempre imperfeitos, né? Porque também tem esse outro lado da história, assim, durante muito tempo, e eu vejo muitos alunos meus passando por essa mesma dificuldade, essa mesma jornada, se a gente fica almejando essa perfeição, praticando, querendo ser perfeito lá no futuro, quando eu alcançar o autoconhecimento ou a iluminação ou isso e aquilo, eu vou ser um ser humano perfeito. Mas, na verdade, somos perfeitos agora com as nossas imperfeições, com o dever de lapidar essas imperfeições para sermos seres humanos melhores, e não exatamente indefectíveis, né?
Então, eu acho que fica tudo muito misturado, às vezes, difícil de compreender, e as contradições estão aí escancaradas, né? Como eu te falei, recentemente a gente esteve na Índia em 2020, e algumas coisas me cutucaram muito, assim, por exemplo, a gente esteve num ashram, que eu vou preservar o nome, porque sei que é um ashram sério, é uma instituição séria, mas a gente esteve num ashram, conversando com o Swami, de certo reconhecimento, assim, no mundo ocidental e lá na Índia, e eu perguntei sobre essa questão dos abusos, e ele me respondeu que achava que esse era um problema das mulheres ocidentais, porque na Índia não tinha relato de mestres abusando das mulheres indianas. Então, era a sexualidade aflorada das ocidentais que levava aos abusos desses mestres. Que loucura, né? A única palavra que me veio à mente, assim, eu fiquei indignada com essa resposta, porque simplesmente na Índia as mulheres não têm voz, elas não são ouvidas, elas não têm tanto acesso a... Elas não denunciam igual a gente tem Elas correm denunciado. risco de vida se denunciar. Exato, se abrirem a boca, elas morrem. Então, essa foi uma das coisas que me chocou. No mesmo ambiente, eu fiquei sabendo que tinha aula de Vedanta gratuita para a comunidade. E eu, louca para morar na Índia, vivo fazendo 1001 planos. E aí já falei, amor, falei com o Mitra, amor, tá aí, nós vamos morar aqui em Rishikesh e vamos fazer esse curso de Vedanta gratuito toda semana, não sei o quê. Era só para homens. Mulheres não são acolhidas nesse curso, em pleno 2020. Então, várias coisas, assim, até a questão do meio ambiente também, que lá fica, às vezes, até mais gritante, né, do que aqui a destruição, a sujeira. É tudo muito louco, como que as pessoas desassociam tudo isso do yoga ou da espiritualidade, e acho que é urgente que a gente fale sobre isso, que a gente traga clareza sobre, traga consciência, perdão, sobre esses aspectos, sabe? Eu acho que é muito importante a gente dar voz a essas coisas todas que a gente vê que não estão legais, que não são legais, mesmo dentro de uma proposta tão fantástica quanto o yoga, que eu sei que é, né? Mas que tem muita coisa ainda a ser corrigida. Eu anotei uma coisa que você escreveu num dos seus últimos posts, que eu achei muito legal, foi no post que você fez sobre o muco social. Então, eu entendi, assim, sobre o aspecto social do documentário, né? No finalzinho, você pôs assim, espiritualidade não deve se envolver. Você estava falando sobre essa coisa da isenção, do não se envolver nessas questões todas, né? Então, espiritualidade não deve se envolver. Mas isso é indiferença, e indiferença é falta de amor. E isso, a falta de amor, já não é mais espiritualidade. E é bem por aí. Eu achei fantástica essa sua colocação. É isso, espiritualidade é amor. Como que eu exerço o amor? Né? E isso é yoga. A gente exerce o amor dentro da nossa casa, na forma como a gente cuida uns dos outros, como a gente cuida da sociedade, como a gente cuida do nosso ambiente de trabalho e do mundo como um todo, como a gente cuida da nossa mente, dos nossos pensamentos. Então, é algo muito mais profundo, né, do que simplesmente executar asanas e até meditar. É mais que isso. Sim, né? sim. É interessante você trazer, né, o referencial Índia, porque eu vivi algo muito parecido com o que você contou, de fazer indagações que me pareciam até óbvias, mas que as pessoas com as quais eu estava junto estavam questionando. E aí eu fui, bom, se precisa de uma autoridade responder isso para essas pessoas, então eu vou perguntar para o Swami, que ele vai falar o óbvio para essas pessoas.
E a resposta do Swami, meu Deus, que mundo que ele está vivendo, parece que vive num mundo paralelo, tem ideias, fantasias criadas que eles sustentam e que não, sabe, que não são nem um pouquinho compatíveis. E pessoas assim que têm um projeto muito legal de assistência, de que não é só o yoga ali, mas que tem toda um cuidado com a comunidade, com relação a suprimentos, a educação e tudo mais, mas que ainda carrega esse machismo arraigado, né? A deturpação que que a tradição assumiu de princípios que estão ali, a gente vê nos Shastras mesmo, na própria Bhagavad Gita, onde fala, né, das faixas sociais, que antes eu acho que tinha uma relação mais com a aptidão da pessoa, independente de uma herança sanguínea, mas tipo, eu reconheço, né, que tem pessoas que são mais para aula de educação física e outras que gostam de ficar estudando a física, né? Sim. Então, temos isso. E aí, se a gente for separar a sociedade em quatro partes, a gente vai ter pessoas que se enquadram, mas não forçosamente, e sem também dar diferentes valores para essas quatro camadas, né, da sociedade. E aí tem a parte que é muito feia, né, do sistema dos Varnas, do sistema de casta da Índia, que tem uma camada que nem faz parte do corpo de Brahma, né? Que são os intocados e tal. Um dado que me assustou muito é que 65% dos casamentos na Índia, e o casamento é parte da Índia, né? Não tem essa de mulheres solteiras. Mulheres solteiras vivem canceladas, né? E 65% dos casamentos envolve violência doméstica, né? E assim, a mulher vai viver na casa do marido e ela, com seus 20 e poucos, ou no final dos teen, ela lava a roupa da sogra, do sogro, dos cunhados, do marido. Ela ajuda na comida junto com a sogra, mas é ela que limpa a casa, é ela que lava toda a roupa de todo mundo. E isso não é a visão distorcida de um ocidental. Eu tive a oportunidade de estar dentro de uma casa, morando na Índia com eles e presenciando isso. E ainda tem o espaço de ser a pessoa que, sabe, no meu caso, nas duas oportunidades que eu tive de estar dentro de uma família, era a pessoa que tinha o cuidado comigo, sabe? De respeitar a possível distância cultural que eu tinha, né? De ter esse cuidado. O cara mesmo, ele era super estúpido, né? Quando eu fazia alguma coisa que eu não sabia. Ele já tirava onda, tal, e ela toda cuidadosa. Mas a outra experiência que eu tive foi em Kannur, que é uma cidadezinha no estado de Kerala, que a gente foi estudar o Devanagari. E aí a gente tinha uma professora que ela tinha essa função de professora que era quase que a fuga dela. Em algum momento ela deu a entender isso, porque se ela estivesse em casa, ela seria uma escrava. E ela era pós-graduada, não existe esse título, mas ela tinha a formação dela em química e ela tinha um pós alguma coisa em química molecular, alguma coisa, ou seja, ela era uma super mente, né? E quando ela se casou, ela teve que abandonar a academia, a pesquisa e tudo mais para morar na família, virar uma escrava. E aí o que ela conseguiu de alívio na vida dela foi arrumar esse emprego nessa escola, e a gente teve a sorte de conhecer
ela, e ela super se identificou com o nosso jeitinho ali de não invasivo, né? Só de querer, de curioso, como duas crianças, eu e meu irmão, no caso. E aí a gente fez as aulas com ela, e as aulas eram muito legais, porque ela acabava abrindo um pouco do que era a vida dela, assim. E é muito triste, muito, muito triste, né? E é triste ver que grandes mestres, grandes conhecedores, ou mantêm uma ilusão de que não é assim, ou realmente querem abafar. Eu não sei. Eu espero que seja só a primeira. É. Eu vivi na pele o cancelamento da mulher solteira, que é a primeira vez que eu fui para a Índia, porque quando eu fui, eu ainda não conhecia o Mitra, então não tinha casado novamente, tinha me separado e tinha uma filha, a Lívia. Ela estava com 7, 8 anos na época, e ela ficou aqui, na verdade, ela ficou com o pai nos Estados Unidos, enquanto eu fui para a Índia, e todos os dias eu ouvia de algum indiano: fique tranquila, você vai achar um homem bacana. Com coisa que eu estivesse procurando isso, na verdade, né? Não estava, nem era esse o meu foco em nenhum momento ali, mas eu ouvi isso várias vezes, e várias vezes fui questionada assim: mas você está aqui, deixou sua filha lá com o pai? Como se fosse assim algo muito fora da curva, né? E eu vejo assim que apesar do yoga ser uma filosofia, eu chamo de estilo de vida, na verdade. Então, apesar do yoga ser um estilo de vida muito tradicional e tem coisas boas nesse tradicionalismo, eu vejo hoje que é necessário uma releitura disso tudo para que a gente consiga adequar essas coisas que estão lá, às vezes nos shastras, nas escrituras, à nossa realidade atual, porque a realidade mudou muito de lá para cá, de quando isso tudo foi escrito para cá. Tem muita coisa que é útil? Tem, claro, mas tem outras coisas que não são mais úteis, ou talvez as escrituras em si até sejam ainda, tenham talvez algum grau de pureza, mas as interpretações já não têm mais. Então, essas interpretações, elas precisam ser refeitas, há que se fazer uma releitura disso tudo para a nossa realidade atual, para a gente não continuar usando o yoga nesse contexto, tentando tirar o yoga do contexto indiano, de um contexto monástico, né? Porque a gente sabe que ele vem também de um contexto monástico, então funciona no contexto monástico, mas no dia a dia talvez ele não funcione. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma amiga que é mãe também, e a gente falando sobre prática, como você sabe, eu acabei de ter neném, Matheus está com 17, 18 dias hoje. Claro que eu não voltei a praticar asana, e nem sei quando é que eu vou voltar, e honestamente não estou nem um pouco preocupada com isso, porque minha preocupação é outra no momento, né? É dar mamar, trocar fralda, fazer dormir, dar banho e pronto. E já é muita coisa. Claro. Mas se a gente fica preso no conceito da prática de yoga tradicional, né? Do tipo, faça a sua prática no horário de Brahma Murti, ou seja, entre 4 e 6 horas da manhã. Já aí, Acorde. Gente, mas 4 horas da manhã eu estava dando mamar, como que eu vou agora meditar ou fazer prática de asanas? Não cabe. E como o yoga está difundido, graças a Deus, difundido aí mundo afora e acessível a todos, ou a gente espera que seja assim, né? A gente não pode cancelar, sei lá, metade da população que é mulher, que é mãe, porque ela não pode praticar de 4 a 6 da manhã. Não dá mais para ter esse tipo de leitura. Há que se ter uma flexibilização, uma adaptação para a realidade de todos, senão o yoga não vai ser para todos, igual ele pretende ser, né? Sim. E é interessante, Prakash, que dentro da tradição a gente tem princípios que norteiam isso, né? Deixa Kala Patra.
tempo, lugar e circunstância. É um princípio para desenvolver o nosso viveka, né? O discernimento. Então, a tradição ela deve observar o tempo, né? A atualidade, o lugar, a cultura onde está inserido e as circunstâncias, né? Como é que eu vou pedir que a pessoa acorde às 4 da manhã, senão ela não vai ser um yogi, se às 4 da manhã ela está tomando o banho dela para ir trabalhar numa jornada de 10 horas, né? Somando trânsito e tudo mais. Então, assim, realmente, no final das contas, o yoga vai ser acessível só para os brahmanes, né? Para os brahmanes da sociedade ocidental incluso, né? Aqueles que têm grana, que tem um monte de gente servindo e ponto. Os e não é assim, privilegiados, né? E não Exato. é assim. Ou pelo menos não é para ser assim, né? E eu espero que a gente tenha forças para mudar isso. Espero também de coração que o Muco venha aí com força total, que arrebente, que a comunidade brasileira, seja do yoga ou fora do yoga, especialmente fora do yoga, que acolha muito bem esse documentário e aprenda muito com ele, que a gente possa somar as nossas energias aí para tentar mudar o que a gente puder mudar, aceitar o que tiver que aceitar, né? Que assim Que seja. assim seja. Oberon, muito obrigada por esse bate-papo. Foi assim, que delícia essa troca. Eu podia ficar aqui mais umas 10 horas, só que eu imagino que o Matheus queira mamar. Sim, sim. Essa é a prioridade nesse momento. E olha, pessoal, fiquem de olho aí, porque vai ter um outro podcast que a gente já está conversando com o Oberon. Aí vai ser o Mitra que vai conversar com ele, e o Mitra vai puxar do Oberon toda a história de vida dele, que é fantástica, que a gente sabe que tem muita coisa bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. E, Oberon, por favor, fala aqui para a gente, para o pessoal que está ouvindo, onde que eles podem te encontrar, qual rede social que é mais fácil, fala onde encontrar o Muco, ou saber sobre quando ele vai sair. Fala tudo para a gente poder te achar. Tá bom. Bom, eu estou no Instagram, oberon._. Oberon é com M de Maria. E ali eu trago um pouquinho do meu ativismo, das minhas ideias e tal, talvez de maneira um pouco mais peneirada. No Facebook vocês me encontram também, mas no Facebook é Ring. Então para quem está a fim de só seguir e ter uma coisa já mais depurada, fica meu convite para que você siga o perfil Oberon do Instagram. O Muco tem um perfil que é muco.doc. E ali você vai ter as novidades, um pouquinho dos bastidores, a gente vem contando. E uma coisa muito legal, no Linktree, lá na minha bio do Instagram, ele te leva a uma série de ícones, e um dos ícones é mutirão de divulgação. Então, se você quiser ajudar o Muco a ganhar mais visibilidade, se alastrar mais, que essa mensagem vá mais longe, então fica o meu convite para você entrar nesse ícone que te leva direto para um grupo no WhatsApp, que não é um grupo de discussão, então só a gente aqui desse lado tem acesso a postar conteúdo, e mesmo assim a gente tem muito cuidado para não ficar enchendo seu celular, então é de vez em quando, bem pontual, e é isso. Prakash, eu agradeço muito a oportunidade de estar conversando com você, uma delícia mesmo, também ficaria um tempão, mas o Matheus é a prioridade. Pois é. E, se você vier a BH, avisa a gente para a gente marcar alguma coisa. Adoraria te encontrar novamente, pessoalmente, se a pandemia permitir. Sim, sim. Né? E muito obrigada, querido. Um abraço enorme e a gente se vê em breve. A gente segue junto aí nessa jornada. E
Muito obrigada. Eu agradeço demais. Om Shanti. Namastê. Tudo de bom. Namastê. Para você também.